Vamos falar agora, pessoal, de um aspecto também muito importante do período medieval, que é a sociedade, tá ok? Sociedade medieval, ela é muito importante nesse período porque a partir da compreensão dela, fica muito mais fácil entender a economia e a política. Então, você nota que tudo parte da organização social. E é aí que, obviamente, eu tenho que trazer, né, a nossa famosa pirâmide social. Falamos das pirâmides sociais lá na Antiguidade Clássica e agora falaremos dessa pirâmide no período medieval. O clero no topo dessa estrutura. E você já nota como isso vai ser muito determinante para a política, para a economia e também para a cultura, que a gente vai falar daqui a pouco. O clero ele tem uma função específica, né, gente? Rezar e educar os outros membros, principalmente da nobreza naquele contexto. Você nota como, de fato, o clero, ele organiza a vida social medieval. Tudo vai partir dele, dos monges, dos padres, dos frades, bispos, arcebispos. A estrutura dentro do próprio clero, ela também é complexa, né? Porque você tem o alto clero e o baixo clero. São organizações internas dessa hierarquia da própria Igreja Católica. Então você nota realmente como uma sociedade complexa, inclusive dentro das suas próprias estruturas sociais, tá certo? Agora, abaixo do clero nós temos a nobreza. O nobre, ele tem uma função, ele batalha, ele guerreia, ele protege o feudo, tá ok, gente? Essa característica do nobre de participar dos exércitos, você percebe isso em qualquer desenho, filme, gibi, né? Um HQ que fala da Idade Média, alguma literatura ali, né? O Game of Thrones, o Senhor dos Anéis, que se passam em realidades alternativas, né? São realidades distópicas, mas que conversam bastante com isso aqui. A nobreza que vai fazer parte dos exércitos. Essa coisa de você ver pessoas pobres participando do exército, isso é uma característica moderna e contemporânea, tá ok? Isso não é uma característica medieval, porque abaixo desse nobre está o camponês. E o camponês não pode participar da questão militar. O camponês ele tem uma outra função, ele trabalha. Pô, Gabriel, isso aqui tem que ser bem desenvolvido, isso tem que ser assim tão rígido. Sim, gente, é uma sociedade extremamente rígida, é uma sociedade com pouca mobilidade social, ou seja, isso aqui, ó, é muito difícil. E isso aqui também, ó. Ascender ou decrescer socialmente não é uma característica do período medieval que você vai perceber, principalmente na Europa, tá ok, gente? Isso não é muito comum. É errado dizer que isso é inexistente, porque inexistente na história não existe, né, gente? Estamos falando de pessoas, estamos falando de organizações sociais que são complexas, não posso falar que não existe, mas a gente pode trazer esse termo, pouca mobilidade, tá certo? Por que há pouca mobilidade, Gabriel? Porque nós não estamos falando de uma sociedade ainda dentro dos moldes capitalistas, tá certo? Pelo menos não por grande parte dos historiadores, isso não é um acordo. Não há um acordo sobre a questão do capitalismo. Então você não tem acúmulo primitivo de capital. Essa posição social é determinada pelo nascimento e não pelo seu acúmulo. Eu posso ter um camponês que trabalha a beça, que acumule, enfim, riquezas, mas ele não vai entrar dentro desse estamento. O nome de cada nível social que eu estou pautando aqui, uma sociedade estamental, cada estamento significa uma classe social como essa, um grupo social como esse, cada estamento é rígido e engessado. Então, por mais que eu acumule capital, eu não vou sair dessa minha condição. O nobre, por sua vez, também pode empobrecer, perder terras, ter aí seu feudo invadido, enfim, se ferrou. Mas ele não vai perder sua condição de nobre, tá ok, gente? Ele pode perder tudo, mas a família ao qual ele pertence, seu sobrenome vai pertencer a ele para todo sempre. Então ele vai continuar sendo membro da nobreza, tá certo? Você nota como o sobrenome é importante na Europa até hoje, né? A gente vê isso no futebol italiano, no futebol inglês, no futebol espanhol, como o sobrenome dos jogadores aparece estampado na camisa. E você entende a origem disso. Tá aqui, gente. O nascimento do indivíduo determina seu título de nobreza e, portanto, determina sua posição tendo privilégios dentro dessa sociedade tão hierarquizada.